Há 4 perguntas que Sansão deveria fazer antes de divulgar aquela informação. A paz do Senhor a todos. Hoje irei falar sobre o 4º nível de informações. Essas informações são aquelas que não podem ser divulgadas, salvo quando gerem um benefício. Por exemplo, há lugares em que para você trabalhar será necessário você assinar um termo de confidencialidade. Você está se comprometendo a não divulgar aquelas informações. Há também na questão dos relacionamentos, como no relacionamento de um casal. Há coisas que são da particularidade, da intimidade do casal, que não podem ser divulgadas. Até mesmo no relacionamento com Deus, há coisas que Ele irá nos mostrar que nós não devemos divulgar, porque fazem parte do nosso relacionamento pessoal com o Senhor. E o exemplo bíblico que eu irei utilizar se encontra em Juízes, capítulo 16, no versículo 17, que vai contar a história de Sansão, que diz assim o texto: E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Na época de Sansão, não havia reis, e de tempos em tempos, Deus levantava líderes que eram chamados juízes. Esses líderes eram responsáveis por julgar o povo e liderá-los nas batalhas. No caso de Sansão, ele também era nazireu. E como nazireu, havia algumas restrições para aquilo que ele poderia fazer. Como por exemplo, ele não poderia beber vinho e nem bebida forte. Também não podia cortar o seu cabelo. Se ele fizesse alguma dessas coisas, o voto, que é um compromisso com Deus, seria quebrado. Deus levanta Sansão para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. E para essa missão, Sansão recebe uma capacitação especial da parte de Deus. Todas as vezes que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele recebia uma força sobrenatural para lutar contra os seus inimigos. Ele derrotou um exército de 1000 homens apenas com uma queixada de jumento. Quando ele estava na cidade de Gaza, ele pegou as portas da cidade e levou até o cume de um monte. Tamanha era a força de Sansão. Os seus inimigos, observando que ele tinha uma força extraordinária e não poderia ser vencido pela força bruta, decidiram então procurar o meio de vencer Sansão, procurar a origem da sua força e qual seria a sua fraqueza. É em meio a esse contexto que Dalila ela entra em ação. Dalila que começou a se relacionar com Sansão. E os filisteus vão até ela e falam: se você descobrir o segredo da força de Sansão, nós vamos te dar riquezas, nós iremos te dar ouro. E Dalila recebe aquela missão e ela começa a procurar descobrir qual era a origem da força de Sansão. Mas Sansão não contava, até mesmo enganava ela algumas vezes, mas ela era insistente, ela persistia naquela missão de descobrir qual era o segredo de Sansão. A informação que Dalila queria saber era uma informação que não podia ser divulgada, ela tinha que estar restrita. E como tem pessoas que divulgam informações,
para os fofoqueiros acabar divulgando. A pessoa chega demonstrando uma boa intenção, mas na verdade o que ela quer é descobrir o que está acontecendo para ela sair contando, sair fofocando. Dalila dizia para Sansão: tu não me amas? Então me conta qual é a origem do teu segredo. E há pessoas que usam uma estratégia semelhante. Nós somos amigos, tu pode me contar. Ou nós somos amigas, você pode confiar em mim. E há pessoas que acabam se deixando levar, divulgam a informação que não deveria ser divulgada, e logo em seguida ela percebe que aquela pessoa que disse que era amiga, que pediu confiança, acaba divulgando aquela informação que deveria estar restrita. Sansão, de tanto ela insistir, Sansão acabou cedendo e divulgando aquela informação. E a consequência foi que os filisteus descobriram a origem e como eles poderiam vencê-lo. Eles cortam o cabelo de Sansão, e como eu falei no começo do vídeo, como nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo. E quando ele tem o seu cabelo cortado, a sua força, ela se esvai, porque ela vinha do Senhor, do compromisso que ele tinha com Deus. Então os filisteus, eles pegam Sansão, furam os seus 2 olhos, amarram ele e o prendem. E Sansão, que em outro tempo era um homem poderoso, que o exército não poderia vencê-lo, agora estava em uma situação no qual ele se tornou um escravo, um motivo de deboche. Mas por quê? Porque ele divulgou uma informação que não era para ser divulgado. Há pessoas que estão sofrendo situações que não era para estar sofrendo, mas porque estão assim? Porque divulgaram uma informação que não deveria ser divulgada. Há 4 perguntas que Sansão deveria ter feito antes de divulgar aquela informação. A primeira pergunta: qual a importância dessa informação? A segunda: quem está perguntando? A terceira pergunta: qual a motivação? E a quarta pergunta: se eu divulgar essa informação, quais as possíveis consequências? Analisando o caso de Sansão, a primeira pergunta: qual a importância dessa informação? Era a origem da força de Sansão e como ele podia ser parado. Era uma informação importantíssima. A segunda pergunta: quem está perguntando? Era Dalila, que era uma prostituta. A terceira pergunta: qual a motivação? Nesse caso, muitas vezes será necessário discernimento e a observação para saber a motivação da pessoa. A quarta pergunta: quais as possíveis consequências? No caso de Sansão, poderia ser que aquela informação chegasse até os seus inimigos e eles, de posse daquela informação, usariam ela contra Sansão e assim o derrotariam. E de fato, isso acabou acontecendo. E nós temos que tomar muito cuidado antes de divulgar informações acerca das nossas vidas. E esses foram os 4 níveis de informações. E fiquem todos na paz do Senhor.